Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZentãoCast, o podcast de Ninguém Fica em Cima do Muro, e sejam bem-vindos ao Zentão Cult, a sessão cultural do ZentãoCast. Bem, o tema desse episódio é sobre híbridos e mutantes na cultura pop. Muito bem, estreou recentemente no Netflix uma série aí chamada Sweet Tooth, que aborda aí essas questões de seres humanos híbridos. Nesse caso, seriam, ali humanos, metade homem, metade animal. E nesse caso dessa série, que eu sinceramente não vi, mas eu vi trailer, vi aí a sinopse também, e comentários nas redes sociais. Eu vi que a história se passa num mundo pós-apocalíptico, depois de uma pandemia de vírus. E aí é que acabou assim sobrevivendo, mas foram esses seres humanos híbridos, essas crianças híbridas. Que, inclusive, o protagonista é um garoto meio humano e meio cervo. E aí, esses híbridos eles são perseguidos, porque é aquela coisa de que foram. A história de que foram eles que disseminaram o vírus, eles estão disseminando o vírus e tudo mais. E eles são perseguidos, isso, pelo jeito, essa é assim, a história dessa série. Então, eu vi muitas críticas sobre essa questão dos seres humanos híbridos, no caso, metade homem, metade animal, porque isso assim, até que está sendo feito no mundo real, porque vê algumas notícias sobre, normalmente ali na China, de que pegam assim genes de animais e colocam assim no genoma humano. Genoma, quem não sabe, é o conjunto assim de genes aí de um dos seres vivos. E aí o Netflix fala assim, o Netflix estaria aí incentivando isso, né? É porque é o seguinte, é essa coisa. Porque sempre essa questão de híbridos, de mutantes, assim, são muito abordados na cultura pop, né? Como eu tinha falado aqui aqui no Zatão Cult, sobre a questão de robôs e androides. E nesse caso, eu ia falar sobre essa questão dos mutantes, Se seriam, assim, ali na questão. Essa questão dos seres humanos geneticamente modificados, Essa coisa de colocar genes de animais, de ter. Assim, também, você pensa assim, mutantes na cultura pop, a primeira coisa que se pensa é em X-Men, Que são lá os super-heróis, que são mutantes, Tem um gene mutante. E aí tem toda essa abordagem, dessa coisa do. Porque assim, levando para a vida real, Sempre teve essa busca aí do ser humano perfeito, Que é a chamada eugenia, Foi aí esse termo foi criado por Francis Galton lá no século XIX. É, essa coisa do ser humano perfeito, E que infelizmente foi usado para uma das ideologias mais assassinas do mundo, da história, que foi aí o nacionalsocialismo alemão, com essa coisa da raça ariana. Mas isso não parou, Teve aí várias questões aí na questão da engenharia genética, Tivemos aí clonagem, da ovelha Dolly, dentre outras coisas. Aí as abordagens que, assim, que parece que tem muito na ficção científica e levado para a vida real. E por isso que essa série, o Sweet Tooth, foi criticada por conta disso, Por causa dessa coisa, dessas notícias que tem sobre colocar gene animal no ser humano, E aí o Netflix
tá querendo aí fazer uma espécie de lobby, enfim. Vi as críticas dessa forma. Lembrando que essa questão de meio homem, meio animal não é uma novidade. Assim, não só na cultura pop, né, mas também na mitologia, né, mitologia grega principalmente. Você vê seres assim que são meio homem, meio animal. Então, por exemplo, tem o Minotauro, que é meio homem, meio animal. Também tem o Centauro, que é meio homem, meio cavalo. Aí também tem. Aí eu não sei qual é a mitologia, mas tem as sereias, que são, né, meio mulher, meio peixe. Então, isso não é uma novidade. Contudo, né, essa série aí do Sweet Tooth, ele já tá querendo colocar numa coisa mais realista, né? Nessa questão de híbridos. Por isso, dessas críticas, nessa questão de um possível lobby do Netflix, é essa questão que eu já tinha falado sobre aí, a coisa de colocar genes né, de animais em humanos, enfim. Aí por isso, dessas críticas. Também, outra crítica que eu vi sobre essa questão de colocar o ser humano como aquela coisa de colocar o ser humano como malvado e o animal como bonzinho, né? Colocasse um animal assim melhor do que o ser humano, né? Isso é uma forma de controle social, né? Por isso que é muito incentivar, sei lá, o veganismo, aí dizer que não pode comer carne porque né, tá matando lá os animais, não sei o quê. Isso também é algo que pode ser abordado, né? Né, colocando essa coisa de ser, né, metade homem, metade animal. Também pode ter esse tipo de imaginário também, né? Também é aquela coisa coisa que é muito abordada, né? Quando se trata de mutantes, né? De híbridos, essas coisas. É a questão, né, do preconceito, né? É preconceito por ser diferente, né? Em X-Men é muito abordado isso, né? O preconceito de ser diferente, né? Ali o que a sociedade vai pensar, né? Aí quando tem aqueles poderes, aquelas habilidades. É claro, né? Pra militância isso é um prato cheio, né? Aí começa a associar, porque o negro é diferente, o gay é diferente, a mulher é diferente. Ah lá, eles sofrem preconceito por isso. Pra mim não tem nada a ver, tá? O que pode, assim, fazer associação é que, né, os chamados especiais, né? Aqueles que têm alguma deficiência física, aí mental, visual, tudo mais. Esses ainda sofrem muito preconceito, de fato. Mas aí, pô, como fala na questão dos mutantes, né? Tem aborda essa questão do preconceito. É claro que fazem essa associação às ditas minorias. Então é isso que eu tinha para falar. Então muito obrigado por ouvirem e até a próxima.